Neste vídeo, eu vou falar sobre a forma de tributação do imposto de renda das pessoas jurídicas pelo lucro real. O que é o lucro real? Quem está obrigado? Como é feita a apuração? O que é lucro real trimestral? O que é lucro real anual? Mas antes de iniciar, eu queria dizer que eu sou o Arlen Silva, professor de tributos federais e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, você que está chegando agora, já se inscreva no nosso canal, que isso nos ajuda bastante. Dito isso, vamos então ao vídeo. O lucro real é uma das formas de apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas. Atualmente, as formas de apuração são as seguintes: lucro presumido, que consiste na aplicação de um percentual de presunção de lucro sobre a receita bruta da empresa. Esse percentual ele pode variar de acordo com a atividade, se é comércio, se é indústria, se é serviços. Nós temos também o lucro arbitrado, que é utilizado apenas em algumas hipóteses. Por exemplo, quando a empresa não tem uma contabilidade confiável, a autoridade tributária, por meio de um procedimento específico, ela pode arbitrar esse lucro. Interessante que o próprio contribuinte pode fazer um auto-arbitramento, mas desde que a receita bruta seja conhecida. E temos também o Simples Nacional, que atualmente é a forma mais utilizada pelas empresas. O Simples Nacional consiste em recolher em uma única guia até 8 tributos: imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, IPI, ICMS e ISS. A apuração no Simples Nacional é feita aplicando-se uma alíquota específica à receita bruta da atividade da empresa. Essa alíquota ela pode variar de acordo com a atividade, se é comércio, indústria ou serviços, e pode variar também em função da receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Já o lucro real, ele parte do lucro contábil, que é ajustado por adições, exclusões e compensações para se chegar na base de cálculo do imposto de renda. Essa base de cálculo é chamada de lucro real. Para fixar, vamos dar uma olhada num quadro comparativo entre os regimes tributários. No lucro real, a apuração é feita a partir do lucro contábil. No presumido, é um percentual de presunção de lucro aplicado sobre a receita bruta. Simples Nacional é a aplicação de uma alíquota sobre a receita bruta da empresa. Todas as pessoas jurídicas podem optar pelo lucro real. Algumas pessoas jurídicas estão obrigadas ao lucro real. Podem optar pelo lucro presumido aquelas pessoas jurídicas que tiverem receita bruta anual de até 78 milhões de reais e que não estejam obrigadas ao lucro real. Com relação ao Simples Nacional, o limite anual é de 4 milhões e 800 mil reais e que não estejam vedadas. Existem diversas situações e atividades que tornam a pessoa jurídica vedada a opção pelo Simples Nacional. Quanto à escrituração, no lucro real é preciso manter escrituração contábil regular, completa. Já no lucro presumido, a legislação tributária admite a escrituração simplificada. No Simples Nacional também, a legislação tributária admite a escrituração simplificada. Mas a gente deve observar essa questão da escrituração com bastante ressalva. Por quê? É somente a legislação tributária que admite a escrituração simplificada. As leis comerciais, normas de contabilidade, não fazem essa concessão. Inclusive, nas normas de contabilidade, você vai ter lá qual tipo de escrituração contábil que cada porte de empresa deve adotar. Com relação à adesão, lucro real é feito com o pagamento do primeiro DARF do ano. Mesma coisa o lucro presumido, pagamento do primeiro DARF do ano. Já no Simples Nacional, a adesão precisa ser feita por meio de um formulário online lá no site do Simples Nacional ou da Receita Federal. E qual é o melhor regime? Bom, isso é possível saber avaliando o caso concreto. Precisa fazer o cálculo ali de cada uma das opções para você verificar qual é mais vantajosa. E esse cálculo deve ser feito não só avaliando ali o imposto de renda e a contribuição social, deve ser analisado o conjunto de tributos, porque o regime tributário pode influenciar a forma de você recolher, por exemplo, PIS/COFINS, contribuição previdenciária patronal. Não é possível dizer, por exemplo, avaliando apenas o porte da empresa, que é melhor para uma microempresa estar no Simples Nacional, ou que é melhor para uma média empresa estar no lucro presumido. Não. A avaliação deve ser feita com um conjunto de tributos para que seja tomada a decisão correta. Continuando, existem situações em que uma empresa está obrigada ao regime de tributação do lucro real. Ela não vai poder, então, optar por outro regime.
Vamos dar uma olhada em cada um desses casos. Vamos lá. A pessoa jurídica cuja receita total no ano calendário anterior tenha excedido o limite de 78 milhões. Inclusive, se você estiver observando a receita bruta de uma empresa que iniciou as atividades no ano calendário anterior, esse limite precisa ser proporcionalizado. Como? 78 milhões dividido por 12, multiplicado pelo número de meses que a empresa funcionou. Por exemplo, a empresa teve lá a sua abertura em julho de um determinado ano. No ano seguinte, para optar pelo lucro presumido, ela vai ter que fazer essa conta. 6 milhões e 500 mil vezes o número de meses que funcionou. No caso, 6 meses. Então tem que multiplicar 6 milhões e 500 mil vezes 6, 39 milhões de reais. Então, nesse caso, o limite anual é proporcionalizado, ou seja, de 39 milhões de reais. Também estão obrigadas ao lucro real as instituições financeiras, exemplo, bancos, seguradoras, etc. As pessoas jurídicas que tiverem lucro, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Não confundir isso aqui com receita de exportação. Receita de exportação é outra coisa. Esse caso aqui é quando a empresa tem uma participação, ela tem uma aplicação financeira no exterior e a empresa recebe ali rendimentos ou lucros dessas atividades. A pessoa jurídica que usufrui benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto. As pessoas jurídicas têm atividade de factoring. As pessoas jurídicas que exploram as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. Pessoas jurídicas que no decorrer do ano calendário tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa. Pessoas jurídicas que exploram atividade de compra e direitos creditórios. Então essas são as situações em que uma empresa está obrigada à apuração pelo lucro real, não podendo optar por outros regimes tributários. As pessoas jurídicas não obrigadas ao lucro real poderão adotar outros regimes tributários, como lucro presumido, lucro arbitrado e simples nacional, desde que preencham os demais requisitos. Mas qualquer pessoa jurídica pode adotar o regime do lucro real, que é o regime comum a todas as empresas. Bom, agora que já sabemos o que é o lucro real e quem está obrigado, vamos falar da apuração. O lucro real, ele parte do lucro líquido contábil, que é ajustado por adições, exclusões e compensações de prejuízo. Para chegar então na base de cálculo do imposto. Essa base de cálculo, ou seja, o lucro tributável, é chamado de lucro real. Se o resultado for negativo, vai ser chamado de prejuízo fiscal. Vamos dar uma olhada aqui num quadro resumo. Vamos lá. Lucro real é o resultado contábil, né, que pode ser lucro ou prejuízo contábil, somado a adições, subtrai-se as exclusões, nós chegamos aqui no resultado ajustado. Se a empresa tiver prejuízos fiscais de anos anteriores, ela pode compensar até 30% do valor aqui do resultado ajustado, para a gente chegar então no lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda. Esses ajustes não são feitos na contabilidade, que deve obedecer à legislação comercial e não sofrer influência da legislação tributária. Esses ajustes são feitos num livro próprio, que é o livro de apuração do lucro real, que hoje ele tem um formato digital, né, é o Elalur, e faz parte da escrituração contábil fiscal, ECF, do Sistema Público de Escrituração Digital, o sistema SPED. Ele é composto de uma parte A, onde é demonstrado o lucro real, tem lá o lucro, o resultado contábil, mais adições, menos exclusões, menos compensações. E ele também tem uma parte B, onde são controlados os valores diferidos. A contribuição social segue o mesmo método de cálculo, mas no lugar de ser chamado de lucro real, é chamado simplesmente de base de cálculo da contribuição social. No lugar de prejuízo fiscal, é chamado simplesmente de base de cálculo negativa da contribuição social. E no lugar de LALUR, é livro de apuração da contribuição social. Ou seja, o resultado contábil e o resultado fiscal são coisas diferentes, como podemos ver aqui nesse quadro. Aqui um quadro comparativo, resultado contábil versus resultado fiscal.
O resultado contábil, chamado de lucro ou prejuízo líquido, é a soma algébrica do lucro operacional, das demais receitas e despesas e das participações, e vem das leis comerciais e normas de contabilidade. O resultado fiscal, ou lucro real, ou prejuízo fiscal, é o resultado contábil ajustado pelas adições, exclusões e compensações de prejuízos fiscais, e vem da legislação tributária. Vale destacar que o lucro contábil, depois dos ajustes, ele pode resultar num lucro fiscal, mas pode resultar também num prejuízo fiscal. Assim como um prejuízo contábil, depois dos ajustes, ele pode resultar num prejuízo fiscal, mas pode resultar também num lucro fiscal. Isso demonstra que resultado contábil e resultado fiscal são coisas diferentes. E afinal, o que são essas adições e exclusões? As adições são despesas ou provisões contabilizadas, mas que não são admitidas pela legislação tributária, ou receitas que não foram contabilizadas, mas são exigidas pela legislação tributária, como, por exemplo, despesas e provisões não dedutíveis em geral, liberalidades como distribuição de brindes, alimentação de sócios, resultado negativo de equivalência patrimonial, multas por infração à legislação, são alguns exemplos de adições. As exclusões são receitas que não são tributáveis, elas não devem compor a base de cálculo do imposto, ou despesas que não foram contabilizadas, mas são admitidas na legislação tributária. Como, por exemplo, nós temos dividendos, juros sobre capital próprio, resultado positivo de equivalência patrimonial, reversão de provisões que foram anteriormente adicionadas. São alguns exemplos de exclusões. Vamos ver como essas exclusões e adições são registradas lá no LALUR. Então, o ELALUR tem esse aspecto, né? Aqui é a parte A, nome da empresa, período, se trata aqui de um período de apuração anual. Então, nós temos aqui o lucro líquido, né? Antes do IRPJ. Aí nós temos as adições, aqui do lado esquerdo, e as exclusões aqui do lado direito, chegando então no lucro real. A parte B é onde os valores diferidos são controlados. Então, tenho aqui débito, crédito e saldo. Agora nós vamos ver um exemplo de cálculo numa planilha. Então, vamos para o nosso exemplo de apuração do lucro real. Receita de vendas, R$600 mil, custos de mercadorias vendidas, salários, multa por infração fiscal e receita com dividendos. Então, eu tenho um lucro contábil de R$200 mil. Esse lucro contábil está lá na demonstração de resultado de exercício. Eu vou levar para o LALUR e vou fazer as adições. Bom, o que eu tenho aqui? Essa multa por infração ambiental, ela é uma despesa não dedutível. Então, vou trazer aqui para as adições. Os dividendos são uma receita não tributável. Então, vou trazer aqui como uma exclusão. Então, o meu lucro real, né, o lucro tributável, é de R$240 mil. O mesmo método de cálculo serve também para a contribuição social. E a compensação? Prejuízos fiscais poderão ser compensados com lucros de períodos posteriores, períodos subsequentes. Essa compensação, lembrando que eu estou falando de prejuízo fiscal, que é diferente, né, do prejuízo contábil. Os prejuízos fiscais, eles ficam controlados lá na parte B do LALUR. Esses prejuízos fiscais, eles não têm um limite temporal, mas eles têm um limite eles ficam limitados a 30% do lucro real antes das compensações. Então, por exemplo, eu tenho, digamos, um prejuízo, um lucro real antes da compensação de R$100 mil e tenho R$500 mil de prejuízos fiscais acumulados. O que eu vou poder compensar naquele período? Apenas 30% do lucro real antes da compensação, ou seja, R$30 mil. Minha base de cálculo, então, meu lucro real passa para R$70 mil. Lá no LALUR, eu tinha 500 mil, aproveitei 30, então ficou ainda um saldo de prejuízos acumulados de R$470 mil. Esse saldo poderá ser compensado com lucro real
de períodos posteriores, períodos subsequentes, né? Não há um limite temporal para isso. Bom, vamos ver como é que isso fica no nosso exemplo de cálculo, que agora eu vou aplicar, né, a compensação dos prejuízos fiscais. Aqui eu voltei naquele exemplo de cálculo para mostrar como é que fica o lucro real depois da compensação de prejuízos fiscais. Digamos que eu tenho um saldo acumulado lá de prejuízos fiscais de, sei lá, R$ 1 milhão. Só que eu não posso aproveitar o prejuízo fiscal para anular esse lucro aqui. Eu só posso aproveitar o prejuízo fiscal limitado a 30% desse lucro aqui, do lucro ajustado. Então, vou mudar aqui para lucro ajustado. Vou aplicar aqui 30%. Prontinho, estou deduzindo o máximo que eu posso de prejuízos fiscais de períodos anteriores. Então, meu lucro real, nesse caso, passou então para R$ 168 mil. Quanto à periodicidade, nós temos o lucro real trimestral e o lucro real anual. Começando então pelo lucro real trimestral, os períodos de apuração do lucro real trimestral se encerram no dia 31 de março, no dia 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. É data em que serão levantados, então, os balanços e balancetes de apuração. Na verdade, é feita a apuração completa, né, do lucro real, com todas as adições, exclusões, lá no LALOR. O pagamento do imposto pode ser feito em cota única até o último dia útil do mês subsequente. Ou pode, na opção do contribuinte, ser feito em 3 cotas de valores iguais e consecutivos, com vencimento nos últimos dias úteis dos 3 meses subsequentes ao período de apuração. A segunda e a terceira cota serão acrescidas de juros, e nenhuma cota pode ser inferior a R$ 1.000. Vamos então para mais um exemplo de apuração aqui do lucro real trimestral. Então vamos para o nosso exemplo de cálculo do lucro real trimestral. Vou pegar aqui, meu lucro real do trimestre foi de R$ 200 mil. Vou aplicar aqui a alíquota do imposto de renda, que é de 15%, R$ 30 mil. E vou aplicar o adicional do imposto de renda. O adicional do imposto de renda é devido sobre a parcela da base de cálculo que exceder o valor de R$ 20 mil em cada período mensal. Então é o seguinte, nós estamos apurando o lucro real trimestral, então eu tenho aqui 3 meses. Então eu vou aplicar o adicional sobre a parcela que exceder R$ 60 mil, ok? Então vai ficar assim, a base de cálculo do imposto de renda, o lucro real, menos 20 mil vezes 3 meses, vezes 10%, que é a alíquota do adicional, R$ 14 mil. E aqui, vou colocar aqui a hipótese que houve imposto de renda retido na fonte, que vai dar um imposto a pagar de R$ 39 mil. A contribuição social, vou pegar aqui também a base de cálculo da contribuição social, R$ 200 mil, vezes a alíquota de 9%. Se houve alguma contribuição social retida, há casos em que há, por exemplo, vendas para o governo, não há adicional de contribuição social. Então eu chego aqui numa contribuição social de R$ 17 mil. E como fica o recolhimento? O recolhimento pode ser feito em cota única. Estou usando aqui como exemplo o primeiro trimestre de 2024. O imposto lá naquele nosso cálculo foi de R$ 39 mil. Ele pode ser recolhido em cota única e o vencimento é o último dia útil do mês subsequente. No caso aqui, 30 de abril. Aí eu posso recolher aqui em cota única R$ 39 mil. Ou posso recolher em 3 cotas iguais e sucessivas. Usamos como exemplo aqui o primeiro trimestre de 2024. As cotas precisam ser iguais e sucessivas. Então, a primeira cota, com vencimento em 34, é de R$ 13 mil. Não tem juros. A segunda cota
o vencimento 31 de maio de 2024, R$ 13.000 mais 1% de juros. Esse aqui é o juro referente ao mês do pagamento, referente ao mês de maio. A terceira cota, com vencimento em 28/6, porque o dia 30 de junho é um domingo. Então esse recolhimento tem que ser feito aqui no último dia útil do mês, que é uma sexta-feira, dia 28/6. O valor vai ser R$ 13.000, mais Selic do mês de maio e 1% referente ao mês de junho. O DARF vai ser recolhido, tem aqui os códigos de recolhimento no caso da apuração trimestral. Então nós temos aqui para as pessoas jurídicas não financeiras obrigadas ao lucro real, nós temos o código de recolhimento DARF 0220. As instituições financeiras usam o código 1599 e as pessoas jurídicas optantes, ou seja, aquelas que não estão obrigadas, mas que optaram pelo lucro real, o código da apuração trimestral é o 3373. Agora vamos falar do lucro real anual. As pessoas jurídicas que optaram pelo lucro real anual deverão pagar mensalmente o imposto de renda e a contribuição social sobre uma estimativa. A base de cálculo da estimativa é o somatório de um percentual aplicado sobre a receita bruta mensal e ganhos de capital, demais receitas e resultados positivos, com exceção daqueles rendimentos, né, que já foram tributados. Os percentuais eles variam de acordo com a atividade da empresa, se é indústria, comércio ou serviços. Esses percentuais são os mesmos do lucro presumido. Vamos dar uma olhada aqui numa tabela com esses percentuais. Então, os percentuais são esses. Revenda de combustíveis, 1,6% para IRPJ, 12% para contribuição social sobre o lucro líquido. Comércio e indústria, serviço de transporte, serviços hospitalares e similares, 8% para o IRPJ, 12% de presunção aqui da contribuição social. Serviço de transporte, exceto carga, instituições financeiras, 16% para o IRPJ, 12% para a contribuição social. Factoring, serviço em geral, intermediação de negócios, administração, locação ou cessão de bens e direitos, 32% de presunção para a IRPJ e 32% aqui de presunção para a contribuição social. No caso de atividade diversificada, será aplicado o percentual de cada atividade. Não integram a base de cálculo da estimativa as vendas canceladas, as devoluções, os descontos incondicionais concedidos, o IPI, o ICMS substituição tributária, juros sobre capital próprio, que já foi tributado na fonte, dividendos, que são receitas não tributáveis, rendimentos de aplicações financeiras que já foram tributados na fonte, reversões de provisões, resultado de equivalência patrimonial. Esses valores não compõem a base de cálculo, então, da estimativa. O pagamento do imposto e da contribuição social por estimativa deve ser feito em cota única até o último dia do mês subsequente. Vamos ver aqui um exemplo de cálculo da estimativa. Então, vamos ver aqui um exemplo bem simples de cálculo da estimativa mensal. Então, tem uma receita de vendas de mercadorias de R$ 100.000. Tive rendimento de aplicação financeira de R$ 2.000. Resultado de equivalência patrimonial de R$ 10.000. Esse rendimento de aplicação financeira ele já foi tributado na fonte. Ganho de capital na venda de ativo imobilizado, R$ 16.000. E a empresa recebeu dividendos de R$ 3.000. Vamos lá, na estimativa, então o que eu pego primeiro? A receita bruta da venda de mercadorias. Percentual de presunção de lucro é de 8%, então aqui R$ 8.000. O que mais que eu tenho? Eu tenho ganho de capital na venda de imobilizado, R$ 16.000. Só isso, por quê? Rendimento de aplicação financeira já foi tributado na fonte. Dividendo é uma receita não tributável, então ela não vai entrar na base de cálculo da estimativa. Assim como também
o resultado de equivalência patrimonial. Então, eu já tenho aqui o cálculo da minha estimativa. A base de cálculo do IRPJ, R$ 24.000. Vou aplicar a alíquota de 15%, R$ 3.600. E o adicional de alíquota de 10%, R$ 400. Como é que eu cheguei nesses R$ 400? Vamos relembrar que é devido o adicional sobre a parcela da base de cálculo que exceder o valor de R$ 20.000 em cada período mensal. Então, vou pegar aqui a minha base de cálculo, subtrair R$ 20.000, que é igual a R$ 4.000, e vou aplicar a alíquota de 10%, que é igual a R$ 400. O que eu vou recolher lá no DARF? R$ 4.000. E tenho aqui também o cálculo da contribuição social. Vamos lá. Então, tem aqueles mesmos dados, né? Vamos calcular então. Vou pegar a receita de venda de mercadorias, vou aplicar o percentual de presunção da contribuição social, que é de 12%. Aqui vai entrar a receita de aplicação financeira. Lá no imposto de renda não entrou. Por quê? Porque havia uma retenção na fonte de imposto de renda. Não há retenção na fonte de contribuição social. Então, vai entrar aqui compondo a base de cálculo a contribuição social. E o ganho de capital da venda de imobilizado, 16.000. Então, eu tenho uma base de cálculo da contribuição social de R$ 30.000. Aplicando aqui a alíquota de 9%, eu tenho R$ 2.700. É isso que eu vou recolher lá no DARF. Aqui estão os códigos, né, da estimativa mensal. 2362 para as empresas obrigadas a lucro real, 2319 para as instituições financeiras e 5993 para as empresas que são optantes pelo lucro real. Não estão obrigadas, mas são optantes pelo lucro real. Então, nós vimos que a pessoa jurídica optante pelo lucro real anual, ela só tem que fazer a apuração do lucro real em 31 de dezembro. Durante o ano, ela vai fazendo antecipações mensais baseados numa estimativa. O que são esses balanços e balancetes de redução ou suspensão? Bom, a pessoa jurídica optante pelo lucro real anual, ela pode reduzir ou suspender o pagamento do imposto, desde que ela comprove, por meio de balanços ou balancetes mensais, que o valor recolhido excede o valor devido, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período correspondente. Essa suspensão, inclusive, suspensão ou redução, inclusive, já pode ser feita até mesmo no mês de janeiro. Então, se a empresa, por exemplo, teve um prejuízo fiscal em janeiro, ela já pode suspender o pagamento do imposto que ela ia ter que fazer por estimativa. Vale ressaltar que esse valor, essa apuração, esse balanço ou balancete, ele sempre tem que pegar o período acumulado. Por exemplo, digamos que eu estou apurando ali a estimativa do mês de maio. Então, eu vou apurar a estimativa com base na receita bruta de maio. Eu cheguei num valor ali de R$ 2.000 a pagar. A empresa decidiu fazer uma apuração, levantou um balanço, fez a apuração do lucro real do período de 1º de janeiro a 31 de maio, descontou os valores que já foram recolhidos em períodos anteriores e chegou então no valor de imposto de R$ 1.000. Então, essa empresa não precisa recolher os R$ 2.000 como estimativa. Ela pode recolher o imposto no valor de R$ 1.000, de acordo com o balanço de redução, esse chamado balanço de redução. Então, ela vai recolher apenas R$ 1.000. No caso, se a empresa tivesse feito esse cálculo, descontado os períodos anteriores e chegado ali numa situação, num valor negativo, né? Aí ela não tem nada que recolher. Ela vai suspender o pagamento do imposto por estimativa e então é isso que é chamado de balanço de suspensão. Então, o balanço de redução, ele diminui o valor que deveria ser pago por estimativa. E o balanço de suspensão, ele suspende o pagamento que deveria ser pago por estimativa. Lembrando que a empresa não precisa pagar, não é exigido da empresa que ela pague qualquer valor acima da estimativa. Continuando nosso exemplo, digamos que ela fez uma apuração com base no balanço e chegou ao valor de imposto de R$ 3.000. Na estimativa, ela calculou R$ 2.000. Ela não precisa recolher aqueles R$ 3.000, ela vai recolher esse valor por estimativa. Apuração com base em balanço de redução ou suspensão é uma faculdade do contribuinte.
a escolha, né, da forma que vai fazer o recolhimento tem que ser conjunta para o imposto de renda e para a contribuição social. Não é possível, por exemplo, você fazer o recolhimento do imposto de renda por um balanço de redução e a contribuição social por estimativa. Os dois tributos precisam andar juntos. E quando eu falo nessa apuração do lucro real, é a apuração completa, né? É a apuração com todos os ajustes, compensações. Bom, então vamos ver como isso funciona numa planilha numa planilha eletrônica. Vamos lá. Então vamos ver aqui um exemplo simples de aplicação da redução ou suspensão do imposto de renda. Vamos lá. Então eu tenho uma receita com venda de mercadoria de R$100 mil. Custos e despesas no total de R$91 mil. Tem um lucro líquido, né, o lucro contábil, de R$9 mil. Adições de 2 mil, exclusões de 1.000, chego então num lucro real de R$10 mil. Como eu tenho que fazer a estimativa é baseada aqui, ó, na minha receita com vendas. Então, eu vou aplicar a presunção de lucro de 8%. Chego, então, numa base de cálculo do imposto de renda de R$8 mil. Aplico a alíquota R$1.200. Não tem adicional. Porém, eu levantei um balancete e por esse balancete eu teria que recolher naquele mês R$1.500. O que eu faço? Eu recolho por estimativa. Se aqui fosse menor, se fosse, por exemplo, R$1.000, eu ia recolher por meio do balancete de redução. Se eu tivesse um prejuízo fiscal aqui, se eu tivesse um prejuízo fiscal, eu não recolheria nada nesse período. O balancete de redução e suspensão, ele é sempre acumulado, do dia 1º de janeiro até aquele período de apuração. Vamos olhar um segundo mês, uma segunda hipótese. Então lá em janeiro, foi aquele exemplo que eu mostrei, aqui olha, R$1.200 por estimativa, R$1.500 pelo balancete de redução e suspensão. Quando chegou em fevereiro, eu tive uma receita bruta com venda de mercadorias de R$80 mil, total de custos e despesas R$76 mil, um lucro líquido contábil de R$4 mil. Adições de 800, exclusões de 1.800. Então eu tenho aqui um lucro real de R$3 mil. Vou lá fazer o cálculo da estimativa. Vou pegar minha receita bruta, multiplicar aqui pela percentual de presunção, 8%, e aplico a alíquota do imposto de renda de 15%. Então, eu vou chegar a um valor de estimativa mensal de R$960. Agora, eu vou pegar os dados e vou fazer um balancete de redução ou suspensão. Então, eu vou pegar ali o lucro real acumulado nos meses de janeiro e fevereiro é de R$13 mil. 10 mil de janeiro e mais 3 mil de fevereiro. Aqui, ó, 10 mil de janeiro, 3 mil de fevereiro. Vou aplicar a alíquota do imposto de renda, R$1.950. Porém, eu já recolhi, aqui, ó, eu recolhi já R$1.200. Então, eu vou subtrair esses R$1.200 aqui. Restou para recolher, então, R$750. Por estimativa, eu deveria recolher R$960. Mas, pelo balanço de redução, eu vou recolher apenas R$750. Ok? Então, é assim que a gente aplica o balanço ou balancete de redução ou suspensão. Então, a pessoa jurídica tem que fazer essa comparação todo mês? Não, ela não é obrigada, ela só faz por opção. A pessoa jurídica pode recolher qualquer mês ou todos os meses por estimativa, sem ter que fazer balanço de redução ou suspensão.
Em 31 de dezembro, é feita a apuração do lucro real anual e dos saldos de imposto de renda e contribuição social obtidos a partir do confronto entre o valor devido e o somatório dos valores antecipados. Se os valores antecipados foram insuficientes, o valor deverá ser pago até o último dia do mês de janeiro, sem juros, ou até o último dia do mês de fevereiro, com acrescido de juros de 1%, referente ao mês de fevereiro, ou até o último dia do mês de março, acrescido de juros de 1% referente a março e a taxa Selic de fevereiro. Esses valores recolhidos em fevereiro ou em março, eles não são considerados pagamento em atraso. Eles são acrescidos de juros apenas para atualização. Agora, passou de março, aí já é um recolhimento em atraso, que vai estar sujeito, então, à multa por atraso no recolhimento. Se os valores antecipados foram superiores ao valor devido, então essa diferença, esse excesso, poderá ser objeto de pedido de restituição ou compensação. A falta de recolhimento mensal com base em estimativa ou com base em balanço de redução ou suspensão sujeitará o contribuinte a uma multa isolada lançada de ofício. Mesmo que o contribuinte tenha apurado um prejuízo fiscal naquele ano, ainda assim ela estaria sujeita ali ao pagamento das antecipações. Se não fizer, está sujeita então à multa isolada a ser lançada de ofício. Gostou desse vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Fique à vontade para fazer um comentário, uma sugestão de novos vídeos ou até mesmo uma pergunta que eu vou responder o mais breve possível. Eu sou o Arlen Silva, professor de tributos federais e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Tributário na Prática.